Voltamos então ao vivo com a segunda palestra do nosso terceiro dia do Congresso Florestas Online 2023. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a Arbogen, a Merexs, a Dinago, a Komatsu Forest e a Enview, por estarem proporcionando que você esteja aí no conforto do seu lar, no Brasil, em toda a América Latina, na África e na Europa, assistindo o nosso Congresso de 2023. Muito obrigado a todos por estarem presentes. O pessoal está legal, vocês estão participando muito legal aqui no chat. Eu gosto sempre de saber de que cidade que vocês estão nos assistindo. É muito legal você colocar ali também a cidade onde você está assistindo, que é muito importante para nós também. E já começa aqui, tem um tal de Júlio. Conhece o tal de Júlio da Collect? Bom dia, Andresa. Seja bem-vinda. Bom dia, Paulo, tudo bom? Bom dia a todos. Conheço muito bem, né, o meu chefe, fundador, diretor da Colete. Olá, Júlio. Obrigado, Júlio, por ter proporcionado. Eu chamei o Júlio para bater o papo. Falou, não, a Andressa é melhor que eu. É, A Andressa que vai fazer essa palestra. Falei, ótimo, obrigado. O Júlio é um grande amigo, eu conheço o Júlio há muitos anos. Nos encontramos rapidamente na Expo Force esse ano, com uma correria lascada. Mas o Júlio, eu tenho ele com um excelente profissional e a Colex está crescendo muito. É uma belíssima da empresa, mas eu não quero perder mais tempo, não. Andresa, é porque o pessoal quer saber do pólen a sementes, plano de tecnologia de reprodução florestal. Explica melhor para a gente. O tempo é seu e a palestra é sua. muito obrigada, Paulo. Não, obrigada aí pelo convite. Queria agradecer novamente, né? O Júlio está acompanhando, todo o pessoal da equipe da Collect. Especialmente esse ano, a gente completa 10 anos, né, de prestação de serviços para o setor florestal. Então, é uma honra e uma oportunidade também estar contando um pouco dessa trajetória e o que a gente já vem inovando no setor nessa década aí. Então, obrigado pela oportunidade. E agora você dobrou minha responsabilidade, Paulo, porque chefe vendo, você falou que vai ser bom. Doutora Elisa, com orientadora antes. Então, vamos em frente. Beleza? Posso começar, Paulo? Tranquilo? Então, vendo? Tá ok, tá tranquilo, tá perfeito, pode ir. Maravilha, qualquer coisa só me interromper. Então, prazer, pessoal, eu sou a Andresa, né, engenheira agrônoma, supervisora florestal na Collect. A gente vai explicar um pouco aí dos nossos trabalhos e o que a gente está trazendo de tecnologia para a reprodução florestal aí, no setor. Então, o título da palestra é do pólen à semente, explorando tecnologias de reprodução florestal. Certo? Então, primeiro, né, Paulo, o que é o pólen? A gente trabalha com polinização, com pólen, mas vamos do básico, né? O que é o pólen? Muita gente até conhece esse termo das aulas de biologia, o pessoal liga muito pólen à abelha, mas o que é? Então, para as plantas, né, terem o ciclo reprodutivo, vamos falar ali das gimnospermas e angiospermas, as plantas vasculares, né? Então, elas precisam produzir gametas para a reprodução sexual. O gameta feminino é o óvulo, e o gameta masculino é o núcleo espermático, ou que é transportado pelo pólen. Então, a gente pode dizer que, basicamente, né, resumindo, o pólen é aí o gameta masculino, é o que vai transportar todo o material genético da planta para quando houver a fertilização. Só que para que ocorra o ciclo reprodutivo das plantas, ocorrem dois processos. O primeiro aqui é a polinização. Então, é o transporte do pólen do gametófito masculino ao feminino. Então, esse transporte do pólen é a polinização. Só que após a polinização, ocorre a fertilização, a fecundação. Então, ou seja, é a fusão do gameta feminino e o masculino, para formar o zigoto, a formação de uma nova plântula, né, uma nova planta, que vai formar semente. Então, esse é o princípio básico da reprodução vegetal, até humana acaba sendo semelhante, mas com outros termos. Tá, vamos continuar. Andressa, Oi? vou pedir. Andressa, está me ouvindo? Tô ouvindo. Uhum. Tá vazando o áudio aí o Júlio, acho que deve estar falando no celular aí, tá vazando o áudio dele. Deixa eu só pôr aqui um fone. É melhor você pôr Outro. seu fone aí, que tá. Aí, fala agora. Agora tá bom? Abaixa um pouco sua tela, tá muito alto o seu teto, abaixa um pouquinho a tela. Ah, Aí, do celular. melhor. Abaixa, Assim? abaixa não, abaixa o contrário, abaixa a tela. Abaixa mais um pouquinho, mais um Assim? pouquinho, pode abaixar. Tá. Tem muito teto em cima aí. Assim? E fala pro Júlio falar baixo. Não, mais um pouco. Fala pro Júlio falar baixo aí um pouquinho. Tá bom, pode Agora continuar. tá Desculpa, pode bom. continuar. Não, desculpa aí. Obrigada aí, Paulo. Bom, então falando do pólen, né? Como que é o pólen? A gente falou que o pólen que transporta o material genético aí das plantas, mas aqui a gente trouxe um exemplo aqui do pólen do pinus, né? Pinus silvestre aqui.
como ele é um material microscópico, né, o pólen em si, o grão de pólen é muito pequeno, então a gente trouxe essa imagem em microscopia eletrônica de varredura, que é uma técnica de análise de imagem. Então essas bolinhas aqui, essas bolsinhas, são bolsinhas de ar, né? Eles têm sacos de ar dentro do pólen para facilitar o transporte do pólen pelo vento. Então, cada tipo de pólen, cada espécie é um tipo de polinização de transporte. Então, para o pinus, essa polinização corre pelo vento, então por isso essas bolsinhas de ar. Um outro exemplo aqui, né? Então, para que ocorra a polinização, esse transporte do material genético do órgão masculino até o feminino, tem aqui um exemplo do pinus, e depois que ocorre esse transporte, ocorre a fecundação. Então, esse grão de pólen, ele precisa germinar para que eu encontre o óvulo e forme uma nova semente. Então, é um momento muito crítico na vida da planta ali, e um material muito sensível a condições ambientais. Então, eu preciso de tecnologia para que tudo isso aconteça de uma forma controlada. Enfim, então aqui nós temos os tipos de polinização, né? Então a gente falou que a polinização é o transporte do pólen do órgão masculino até o feminino. Então a gente tem as categorias de planta. As plantas autólogas são as que fazem autopolinização. Então as autopolinização seriam as que já abrem a flor polinizadas, fecundadas. Então, exemplo aqui, trouxe de grandes culturas, né? Trigo, feijão, manga. E as alógamas seriam que fazem polinização cruzada. Então, que elas precisam do agente polinizador para que ocorra esse transporte do pólen. Então, por exemplo, o vento, as espécies anemófilas que são transportadas, o pólen é transportado pelo vento, como o gênero Pinus no geral, as coníferas, o milho, a oliveira, são espécies que a gente trabalha também. E aqui os insetos, então que a polinização, o transporte do pólen é feito por insetos, na maioria é feito por abelha, por isso que muitas vezes o pólen está relacionado à abelha, porque a polinização entomófila é feita por abelhas. No meu caso aqui do eucalipto, da maçã, do kiwi, do maracujá. E aqui o agente polinizador pode ser a água também, pode ser o morcego, animais, enfim. Só que a gente ousa dizer que outro agente polinizador pode ser a própria Collect. Então, a gente costuma dizer que poliniza tudo que for preciso, porque a Collect está desenvolvendo tecnologias de polinização, já trabalha há 10 anos com polinização do pinus, e também estamos trabalhando com todas essas espécies citadas aqui, pinus, milho, oliveira, eucalipto, maçã, kiwi e maracujá. E não é que a gente queira fazer o papel da natureza, por exemplo, de, estamos substituindo a abelha. Não, pelo contrário, a gente está fazendo uma polinização suplementar quando a abelha não está sendo eficiente, ou quando o vento, não que o vento não seja eficiente, mas às vezes não tem sincronia entre o macho e a fêmea, né? Então a gente precisa suplementar aquilo, ou fazer uma polinização controlada num programa de melhoramento genético. Então, seria nesse sentido. Beleza, então, o que ficou, né? Qual que é a importância da polinização? Então, sem polinização não há semente. Então, a gente precisa estimular a polinização cruzada para gerar variabilidade genética, porque a variabilidade genética é o princípio da seleção nos programas de melhoramento genético. E nesses 10 anos, né, de solução para a reprodução vegetal, a gente já, né, alguns números que a gente se orgulha em dizer, então, já foram mais de 20 mil árvores acessadas por alpinismo florestal, mais de 10 mil árvores acessadas por cesta aérea, mais de 600 mil isolamentos de polinização de pinos, mais de 30 mil quilos de sementes de pinos coletados e 20 mil quilos beneficiados, mais de 40 mil enxertos de espécies florestais, mais 1,7 milhão de sementes entregues, né, estimando em número de sementes, mais 1 milhão de florestas plantadas por hectare. Então, esse volume de sementes gerado, beneficiado pela Collect, deve ter plantado em torno de 1 milhão de hectares de florestas plantadas. E tudo isso sem acidente de trabalho e, claro, em parceria com nossos parceiros, que são nossos clientes. Então, a Collect não é produtora de sementes, ela presta serviço na coleta, beneficiamento e entrega desse material. Então, isso só foi possível com nossos clientes aí, muitos deles devem estar acompanhando a palestra. Um abraço aí a todos. Então, muito prazer, nós somos a Collect, então, nesses 10 anos aí de serviço, a gente trabalha com instalação de pomares, coleta, beneficiamento e aplicação do pólen. A gente vai passar sobre a prestação de serviço para mostrar, não o serviço da Collect em si, mas o que tem de tecnologia em todos esses processos, né, que está agregando valor aí ao setor florestal. Então, começando aqui com a instalação dos pomares, então a gente faz a propagação vegetativa para instalar esses pomares.
pomares e bancos clonais e jardim indoor. Então, a gente faz a instalação tanto a campo quanto indoor e depois transplanta. A instalação dos pomares é feita desde o planejamento, uma consultoria de planejamento para definição de qual que é o melhor local para a instalação dos pomares, levando em consideração as condições edafoclimáticas, condições favoráveis à polinização natural, né, para favorecer a produção de sementes, espaçamento, disposição das árvores. Aqui um exemplo de instalação de pomares. Aqui a enxertia em caso de vegetação, também a gente faz os enxertos para depois levar a campo. Isso aqui é com material de eucalipto, um cliente no Mato Grosso do Sul. Instalação de bancos de germoplasma. E aqui é a enxertia em viveiro com sombreto, uma outra forma de condução, né, desses enxertos, com pinos maximinói no interior do Paraná. Então, vários tipos de materiais genéticos, várias condições climáticas que a gente trabalha prestando esse serviço. Só para comentar que a Collect tem sede em Santa Catarina, mas atua no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então, aqui enxertia para os materiais genéticos resgatados. Passando para outro serviço da Collect, né, então a gente faz desde o início de um programa de melhoramento genético, auxilia, né, na prestação de serviço, então com a instalação dos pomares, e daí passa para a coleta. A coleta pode ser de vários materiais genéticos, né, então desde sementes, propágulos, folhas e pólen. Vamos ver um pouquinho mais em detalhe esses serviços. Aqui a gente tem a coleta, né, pode ser manual, então através do alpinismo florestal. A gente chama de alpinistas florestais para valorizar esses profissionais, né? Então, um profissional que é difícil de encontrar no mercado e que tem experiência, então, sim, são os alpinistas florestais da Collect. A gente faz a coleta do material genético, então ele pode ser, como eu comentei, pólen, propágulo, semente ou folhas, tanto em escala comercial quanto em escala de pesquisa. Então, a gente tem equipe capacitada aí para fazer essa coleta em grande volume. As árvores escaladas foram até 60 metros de altura, então o pessoal aí é capacitado para isso. E além, só comentando aqui, além de eles serem capacitados tecnicamente, ter equipamentos de segurança para essa operação, eles também são capacitados na questão do acompanhamento da fenologia. Então, muitos nossa equipe da Collect conhece muito bem os pomares dos clientes, então eles sabem muito bem o acompanhamento da fenologia, qual matriz que deve ser coletada primeiro, qual que é o ponto de maturação ideal do cone de cada material. Então isso faz total diferença para aproveitamento do rendimento, né, dos cones, então a abertura do cone diferente, a qualidade fisiológica da semente, então tudo isso faz parte da prestação de serviço. E da tecnologia por trás, né? Então tecnologia não é só drone, mas é saber conhecer realmente o material que está sendo coletado. Aqui também só gostaria de destacar, pessoal, que às vezes merecia uma apresentação inteira só para a questão de segurança do trabalho, mas como a gente falei, nossa, o pessoal escala a árvore de 60 metros de altura, até um pouco mais. Tá, mas qual o risco da operação? E vocês conseguiram aqueles números sem acidente de trabalho? Isso graças ao nosso treinamento todo cuidado, que a Collect, ela prevalece, ela foca, né, ela prioriza a segurança do trabalho em primeiro lugar. Então, aqui nós temos a foto aqui do Laércio, do Valdir, também nossa equipe que fica em Três Barras. Eles são técnicos florestais e de segurança do trabalho, então eles fazem equipamento, eles têm treinamento para fazer a inspeção dos equipamentos de segurança. A gente só usa equipamentos da Petzl para a parte escalada, então uma empresa francesa que tem alta tecnologia e reconhecimento internacional, seria a número 1 na parte de segurança, equipamentos de segurança para aventura e trabalhos em altura. E aqui desses equipamentos da Petzl, a gente usa o sistema anti-pânico, anti-queda e anti-erro. Então, se tiver algum imprevisto lá em cima, se, por exemplo, o alpinista florestal tiver um mal súbito, alguma coisa, ele não vai cair, porque tem as travas no sistema. E além disso, se eventualmente acontecer algum problema lá em cima, a nossa equipe, né, os alpinistas florestais também e os técnicos de segurança têm treinamentos para resgate em altura desse pessoal. Então, os treinamentos que a gente faz é tudo com o pessoal da SPLAI, em Piracicaba, que são representantes oficiais da Petzl no Brasil. Então, é uma escola referência nessa atividade. Aqui a capacitação constante também da equipe no centro especializado, então, embora o pessoal já seja experiente, eles fazem reciclagem, né? Tanto indoor como no loco, né? Também na SPLAI, aqui em Piracicaba. Então, a gente estava falando lá da coleta, né? Eu só dei uma pausa ali para falar de segurança do trabalho, mas a gente está coletando um material genético. Ele pode ser pólen, propágulo, semente ou folha, ele pode ser coletado por alpinistas florestais,
ou coleta mecanizada desse material genético. Então, aqui tem a operação o caminhão com cesta aérea. Então, a gente tem várias condições de trabalho desses caminhões. Temos uma frota própria, uma parte terceirizada, mas a gente consegue fazer todo esse trabalho de coleta mecanizada em escala comercial. Então, não só a nível de pesquisa para programas de melhoramento ou para resgate de material, mas para, sim, coletar semente em pomares com idade mais avançada aí, ou pomares mecanizáveis. E a segurança do trabalho, todo aquele cuidado que a gente teve no alpinismo florestal, tem no alpinismo florestal, a gente tem também com os operadores de cesta aérea. Então, a gente segue normas internacionais de segurança, normas nacionais, tem os nossos procedimentos de operação, mas também a gente se adequa à realidade das empresas que a gente presta serviço. Então, a gente faz sempre esse alinhamento com a equipe de segurança, com a nossa equipe e com a prestadora de serviço para que todos trabalhem junto no desafio, seja a coleta do que for o objetivo. Outra forma de coleta mecanizada, né, além do cesto aéreo, é a coleta mecanizada do pólen. Então, estão vendo esse equipamento aqui? Esse equipamento é um desenvolvimento da Collect. A gente tem muito orgulho em falar que também é desenvolvedor de tecnologia, estimula, né, temos aqui a inovação no país, então a gente tem o registro no NPI desse equipamento, que é uma máquina aqui extratora de pólen. Então, com esse equipamento aqui, você acopla aqui, ele é como se fosse um sugador, você coloca próximo ao estróbilo masculino, aqui temos o Pinus terra, então coloca perto do estróbilo, e essa coleta é feita no ponto que o estróbilo já está soltando o pólen. Então, no princípio, seria a máxima qualidade e fisiológica desse material. Então, a vantagem desse equipamento é que você coleta o pólen e ele já faz o beneficiamento aqui. Nesse suporte aqui, nesse recipiente, você já extrai o pólen beneficiado, pronto para aplicação, e a princípio na máxima qualidade fisiológica. Então, ele agiliza a operação. Ele é mais recomendado para polinizações suplementares. Então, a gente falou instalação no pomar, coleta desses materiais, e o que faz com esses materiais, né? Como é que você processa e beneficia eles para obter um material padronizado de qualidade. Então, para conseguir padronizar, né, a gente faz o beneficiamento. O beneficiamento nada mais seria do que tirar da impureza esses materiais, padronizar, classificar para comercialização, plantio ou a própria aplicação do pólen. Vamos ver um pouco dessa estrutura, né, que a gente tem. Então, a gente faz aqui o beneficiamento de sementes. Aqui tem uma imagem aqui com cones de pinos aqui após a coleta. A gente utiliza esses sacos para ter a ventilação já desse cone, para fazer a cura do material após a coleta. Mas a gente faz beneficiamento de sementes, tanto todos do gênero Pinus e do gênero Eucaliptus como um todo. Então, a gente faz o beneficiamento das sementes em uma estrutura do cliente. A gente não faz uma estrutura própria para preservar a integridade do material genético desse cliente. Então, a gente não vai ficar transportando para um outro local. E a gente, com isso, a gente tem várias frentes, né, de equipes especializadas aí pelo Brasil. Então, na safra, por exemplo, da coleta do cone de Pinustea, Deriote, a gente tem nossa equipe em várias empresas, né, que a gente presta serviço, fazendo o serviço do beneficiamento. Para entregar aí um material de qualidade e alta qualidade fisiológica aí, e vigor para os nossos clientes, que tem os clientes dele, né, os viveiros ou a própria ponta, ou para consumo interno. Bom, a gente fez o beneficiamento das sementes que foram coletadas lá com alpinismo florestal, caminhão com cesto aéreo, e também faz o beneficiamento do pólen. Então, lembra que eu tinha comentado que as plantas, elas podem ser polinizadas pelo vento, por exemplo, o pinus. Então, as plantas que podem ser polinizadas pelo vento, aquela coleta mecanizada com sugador, a morfologia da flor, que é polinizada pelo vento, ela é diferente da que é polinizada por inseto. Então, esse equipamento aqui, isso aqui é uma máquina de beneficiamento de pólen. Então, as flores que são polinizadas por inseto, né, que são entomófilas, ela tem uma estrutura floral diferente, então por isso que a gente utiliza essa máquina aqui. Pode ser utilizada para flores de eucalipto. Aqui, na foto, é um exemplo com flores de maçã, porque a gente sim presta serviço, né? A Collect é tradicional prestadora de serviços para o setor florestal, mas a gente está entrando na área do agro também, com polinizações suplementares de fruticultura, grandes culturas, enfim, então está expandindo os serviços da Collect também. Então, essa máquina extratora aqui de beneficiar, a gente chama que é uma máquina extratora de anteras. Por quê? Tá vendo esses pontinhos amarelos aqui? São as anteras. Eu não falei no início, mas as anteras seriam como se fossem as bolsas que guardam pólen dentro da flor, né? Então, o pólen é aquele material microscópico ali, muito pequeno. Então, para proteger elas na flor,
a planta cria essas bolsas, que são as anteras, que quando estão maduras, elas liberam o pólen e grudam daí na abelha, enfim, no polinizador que for. Então, essa máquina também é um equipamento de desenvolvimento aqui da Collect, então a gente tem registro, patente já finalizada no INPI sobre esse equipamento. E percebam que a gente consegue trazer uma escala comercial para a extração do pólen. Então, o pessoal que trabalha, às vezes, com melhoramento de eucalipto, coleta o grão de pólen ali, põe o cotonete na antera, um palito de dente, e a escala é muito pequena. Então, a maçã também produz muito pouco pólen e a gente consegue extrair uma quantidade grande, ter eficiência e qualidade com esse equipamento. Bom, continuando aí do processamento do pólen, então, para beneficiar o pólen, não é só passar nessa máquina para extrair a antera da flor, vai muito além, né? Processo refinado que exige qualidade e agilidade no processamento, porque o pólen é um material muito sensível às condições climáticas, né? Condições ambientais. Então, tem espécies que a gente trabalha que você coletou o pólen da flor, da planta, né? Tirou o pólen da planta, em menos de 4 horas ele já perde a viabilidade. Então, precisa ser imediato o processamento após a coleta. Então, para isso, a Collect desenvolveu uma unidade móvel de processamento de pólen. Então, vocês estão vendo esse caminhão aqui, pessoal? A gente se orgulha, né, em dizer que é a única unidade móvel de processamento de pólen de qualquer espécie das Américas. Qualquer espécie, porque a gente está trabalhando com várias espécies florestais, frutíferas, grandes culturas, e das Américas a gente tem conhecimento que apenas há uma unidade móvel para beneficiamento de pólen de milho nos Estados Unidos. Então, que tem essa amplitude aí de espécies a serem trabalhadas só da Collect. Até quem foi na Expo Forte, lá, não sei se o Paulo chegou aí no nosso stand, mas se viu a unidade de processamento de pólen, chamou bastante atenção do pessoal, porque é algo diferente. Se um dia verem, né, nossa unidade móvel aí pelas estradas, é isso aí, já sabem como é que funciona ali dentro. Então, aqui dentro da unidade móvel do processamento de pólen, a gente tem aqui uma sala de secagem com alta vedação, e que tem controle ambiental muito rigoroso. Então, controla-se muito bem a temperatura de secagem, a umidade relativa do ar, para que você consiga secar esse pólen para armazenamento, sem perder a qualidade fisiológica do material. Além disso, a gente tem um laboratório móvel que vai acompanhando a qualidade do pólen, desde a etapa da coleta até o armazenamento. E também aqui uma unidade de beneficiamento. Então, aquela máquina extratora de pólen, ela fica dentro do caminhão, é transportada, e tem mais aqui peneiras, enfim, é o restante dos equipamentos de processamento. Além disso, a gente tem também uma estrutura para armazenamento e conservação do pólen nesse período transitório, quando ele está em caminho ali ou para aplicação ou após a coleta. Eu comentei que a gente tem um laboratório, né, dentro dessa unidade móvel, e é muito bacana aí, a gente que era da área da pesquisa, por exemplo, ali eu com a doutora Elisa, a gente que era da Embrapa, fazia, né, pós-graduação, viu um laboratório móvel, assim, em empresas prestadoras de serviço no setor florestal. Então, pra você ter uma ideia, a gente tem ali dentro do nosso laboratório, nossa unidade móvel, a gente tem equipamentos para fazer análise da qualidade do pólen em tempo real. Então, aqui, esse equipamento, não sei se vocês já viram, mas ele é um medidor de atividade da água, o AW, que a gente fala, né? Mas esse equipamento, ele mede em tempo real e com precisão a água livre que tem nesses grãos de pólen. E a umidade do pólen é um parâmetro fundamental para a conservação e da qualidade. Então, aqui uma foto usando esse equipamento a campo. Então, a gente estava com a unidade móvel no local dos testes, mas, ao mesmo tempo, consegue levar esse equipamento a campo no momento da coleta do pólen para acompanhar, né, essa qualidade. Outro equipamento que a gente utiliza também a campo, esse aqui, ó, ele é a técnica que usa nesse equipamento, é citometria de fluxo por impedância. Então, ele é um equipamento complexo, né, com tecnologia suíça, aqui da marca ênfase, mas basicamente o que funciona? Então, aqui o equipamento, aqui ele faz a análise da qualidade do pólen, e ele é acoplado a um computador com um software que analisa esses dados, né, então ele gera gráficos e analisa os dados. E citometria de fluxo por impedância, citometria vem de célula, metria de medição. Fluxo porque ele passa num fluido, aqui num buffer que a gente coloca para fazer a avaliação, e impedância seria a corrente elétrica que ele joga, né, em cada célula do grão de pólen para fazer a avaliação da viabilidade e tamanho. Então, ele é um equipamento muito preciso, ele consegue avaliar o maior número de células do que as técnicas padrões. Então, só um gráfico para vocês terem uma ideia de como é que ele gera informação. Então, cada ponto aqui
nesse gráfico de dispersão, então cada ponto aqui nesse gráfico é uma célula do grão de pólen que ele avaliou. Então, enquanto uma análise padrão no microscópio você consegue ver 100 células, aqui nesse ânfase a gente consegue ver de 10 mil a 30 mil células. Então, a amostragem é muito mais representativa da qualidade desse pólen. Então, esse gráfico ele separa, né? Ele mede cada célula aqui por tamanho, no eixo Y, amplitude, e no eixo X, né, a viabilidade ou a fase da célula. Então, tem toda uma regra, um estudo em cima da análise desses gráficos, mas, de maneira geral, a gente consegue ver que a viabilidade desse grão de pólen foi de 85%, né, 85,14%. Aqui a gente consegue ver as células inviáveis e células deformadas, aberrantes ou até impurezas, a gente consegue ter a porcentagem de cada uma delas. E tudo isso em tempo real. Então, você sabe o melhor momento da coleta do pólen, qual que é o processamento ideal, se aquele tempo de secagem que foi o que prejudicou. Então, você monitora o processo em tempo real para conseguir ter um pólen de qualidade, uma polinização eficiente, enfim, e acelerar aí o programa de melhoramento genético. É bastante coisa, pessoal, mas só para complementar. Então, qual que seria a vantagem da empresa em contratar uma unidade imóvel, né, da Collect, por exemplo? Vamos supor que empresas de programas de melhoramento genético podem trabalhar só com pino, só com eucalipto, então, às vezes, o florescimento é sazonal. Então, para você toda uma infraestrutura dessa, né, fixa na empresa, uma equipe, às vezes fica muito caro. Então, a Collect, tendo essa unidade imóvel, consegue fazer essas parcerias e acelerar os programas e mantendo a tecnologia de ponta aí nos equipamentos. Bom, então, essa é a análise da qualidade do pólen em tempo real. E a gente também emite um certificado da qualidade do pólen para os nossos clientes. Então, aqui só um exemplo, né, de certificado para o pólen de maçã que a gente está utilizando na fruticultura. Então, a gente tem toda a rastreabilidade daquele pólen, quando foi coletado, qual que foram as matrizes, né, qual que foi a quadra, enfim, para ter uma rastreabilidade da qualidade do material. Então, tanto com a análise aqui do ânfase, quanto que rendeu cada lote de pólen, enfim, a gente tem essa rastreabilidade e a segurança no material que a gente entrega para o cliente. Então, a gente falou, né, das 3 etapas: instalação do pomar, coleta, beneficiamento e agora a aplicação do pólen, né? Então, vamos dar uma olhada nesses serviços. Então, a aplicação do pólen, ela pode ser controlada ou suplementar e com vários dispositivos de dispersão desse pólen. Então, a polinização controlada aqui, de alelos, que a gente chama, né, conhece, sabe exatamente quem que é o pai e quem que é a mãe daquele cruzamento. Então, a gente usa aqui, usa embalagens, né, tipo a celulose, por exemplo, que promove um controle muito grande, que não tem contaminação de outro pólen. Então, a gente sabe exatamente quem que é o pai e quem que é a mãe daquele cruzamento. Geralmente é a nível de pesquisa. Tem também a polinização massal controlada, então, até acho que foi o França que comentou na palestra dele na segunda-feira também, que os métodos de melhoramento que eles usam lá é a polinização massal controlada. Então, a Collect também faz serviços desse tipo de polinização. Então, seria aqui o isolamento das flores femininas e a aplicação do pólen daquele pai conhecido, né, de uma matriz conhecida. A polinização suplementar também, então a gente pode fazer com pistola por jato dirigido, né, utilizando caminhão com cesto aéreo, né, para fazer os melhores cruzamentos, ou quando não tem sincronia de floração no pomar. Ou também a polinização suplementar aérea com drone. Então a gente tem a parceria também com a Dropcopper, que é uma empresa dos Estados Unidos, que desenvolveu um dispenser exclusivo para a dispersão do pólen, então tem maior precisão na dispersão do pólen. Isso é uma oportunidade, né, quando tem falta de sincronia na floração também, você suplementar o pólen. Então, às vezes eu tenho flores femininas, eu chamo de flores, esse Propinus estróbilos feminino, aberto, e eu não tenho pólen masculino ali daquele material de elite que eu gostaria. Então, consigo suplementar com uma polinização por drone, por exemplo. Aqui uma aplicação também da polinização suplementar aérea com drone, né, usando o dispenser da Dropcopper, na fruticultura. Então, na fruticultura é um problema muito sério também, essa falta de sincronia entre a cultivar polinizadora e a produtora. E aqui também a polinização suplementar terrestre, com a TV, a gente desenvolveu um equipamento aqui para acoplar ao quadriciclo, então ele também tem patente no Instituto Nacional, né, de Pesquisa aqui do Brasil. Então, não de pesquisa, mas o MPI, enfim, propriedade industrial. E a gente desenvolveu um dispenser onde você coloca o pólen ali e consegue regular a vazão do pólen para fazer a aplicação dirigida ali nas flores, né?
Então, consegue ter uma vazão controlada, dependendo da altura da planta, espaçamento. É uma outra alternativa para agilizar. A gente tem usado isso no kiwi, na maçã, em outras frutíferas em escala comercial já. Bom, e de toda essa tecnologia que eu contei para vocês, além disso, né, a gente se orgulha em ser a primeira empresa da América do Sul a prestar serviços de polinização de ponta a ponta. Então, desde a coleta lá da flor, beneficiamento, polinização, processamento e aplicação. Então, acho que vocês devem ter percebido pelos equipamentos, pelas máquinas, né? Então, que a inovação está no DNA da Collect. Até o Júlio que está aí, toda a equipe que nos acompanha, todo mundo tem essa onda de melhoria contínua mesmo. E o que a gente pode inovar nos processos e esse feedback com os clientes. Então, outra conquista aí da empresa nesses 10 anos foi, agora na Expo Forest, fomos finalistas do prêmio de startup da Expo Forest, lá em Ribeirão Preto. Vamos receber um prêmio de finalista do Prêmio de Inovação Catarinense, com a polinização suplementar na fruticultura. E temos também 3 registros de patente já de inovação nacional e com mais algumas em andamento. E também temos parcerias internacionais que nos mantêm sempre ali na ponta da tecnologia. Então, a gente tem contato direto com o pessoal do Serviço Florestal Americano, dos Estados Unidos, né? Então, que coordena a parte florestal. Então, estamos sempre ali na ponta, vendo o que está tendo tecnologia, de problemas para trazer para os nossos clientes. Parceria com a empresa ânfase, né, que é uma empresa suíça, então eles são o que tem de ponta na análise da qualidade do pólen hoje. Pessoal da Dropcopter dos Estados Unidos, com a polinização, e o pessoal da Austrália, da Green Atlas. Então, a gente quer estar sempre trazendo novos serviços aí que aumentem a produtividade dos nossos clientes. E quem que faz tudo isso acontecer? Eu sou aqui uma mera representante de todo esse time, então o Júlio está aí, o pessoal deve estar online, mas queria agradecer, Júlio, pela confiança e pelo convite novamente. Os técnicos florestais e de segurança do trabalho, o Valdir, o Laércio, o Edson também, o pessoal super profissional, ponta firme. O técnico agrícola, Ademilson, também, que fica lá na região de Fraiburgo, atende fruticultura. Eduardo, assessor administrativo. Todo o pessoal do alpinismo florestal, várias pessoas, não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas os operadores de cesta aérea, auxiliares de pesquisa e toda a equipe, né, que faz tudo isso acontecer. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Falei assim meio rápido, porque era bastante coisa que a gente queria compartilhar com vocês. E aqui meu contato também para quem quiser tirar dúvida, entrar, né, fazer alguma pergunta ou algum negócio, parceria. Aqui também a gente deixou o QR Code do nosso Instagram, então quem gostou das imagens, um pouco do nosso trabalho, gostaria de acompanhar essas novidades, a gente alimenta bastante lá a página e compartilha com vocês um pouco do nosso trabalho. E é isso, Paulo. Então, precisando, só chamar, se o pessoal tiver dúvida, quiser que volte alguma coisa, vou parar aqui a compartilhamento. Deixa só um pouco essa tela sua aí, mostrando aqui o LinkedIn, volta naquela LinkedIn, a outra do LinkedIn. Tá. A LinkedIn, Instagram, YouTube e Facebook, tá certo? Aí estão os contatos da Collect, todo mundo aqui. Colocamos na página inteira aí para você prestar atenção, notar. Vamos lá, então. Vamos então agora nossa parte, nossas perguntas e respostas. Pode parar sua compartilhamento. Eu vou pedir para você baixar a sua tela do seu notebook. Está muito teto em cima da sua cabeça. Deixa eu baixar aqui. Vai, deixa eu ver. Assim? Aí, tá bom. Vou ver. Aê! Então, vamos lá. Final, deu certo. Vamos lá. O Carlos Lima está complementando a palestra da Elisa. Aqui em Patos, na Paraíba, tem um laboratório de sementes sob o comando da professora doutora Maria do Carmo Lert Cunha. Trabalha muito com espécies florestais do semiárido, da Caatinga. Muito bom, obrigado pelo aviso. O Hélio Alvino, bom dia. Miriam Veiga. Andresa, após a polinização, existe um período para saber se foi fecundado? Já, exemplo, se é horas ou dias, no caso, na espécie eucalipto. Depende da espécie mesmo, né? Para o eucalipto é um pouco mais, para o pinus é um pouco mais demorado, né? A gente deixa o saco ali, lembra aqueles sacos que a gente mostrou do isolamento ali? Aquele saco de papel craft ou tipo celulose, então, da polinização até a fertilização, às vezes acontece até de ficar mais de semanas ou meses, né? Então, tem um delay muito grande da polinização até a fertilização. Então, para cada espécie é um tempo específico e também por material, né? Então, o gênero eucaliptus como um todo, ele é um pouco mais rápido que o pinus, só que também depende da espécie que ela tem interesse, né? Vamos lá, Francisco Machado. Bom dia a todos, acompanhando de Canaã dos Carajás, Pará, aluno de Engenharia Florestal da Unifespa.
Anderson Brandi, bom dia, parabéns, Andresa. Excelentes informações. O Anderson era da West Rock. Ah, não, Gustavo valeu, Anderson. Leite, bom dia a todos. Miriam Veiga, que equipamento top esse da Poli, hein? Eu Não, é também bacana. achei. Ananda Guiar, Andresa, bom dia. Vocês estão utilizando os equipamentos apresentados, extração de pólen, vácuo e esteira, pólen de maçã, em grande escala ou no melhoramento genético de cruzamentos? Ah, tudo bom, Ananda? Bom dia, tudo bom? A Ananda também é nossa parceira aí da Collect, da Embrapa Florestas, então é um prazer aí conhecê-la. Conhecê-la não, enfim, pela integração, mas a gente usa, assim, em escala comercial já em Freiburgo, né? Acho que, não sei se citar a empresa não precisa, mas lá em Freiburgo, um dos maiores produtores de maçã em escala comercial. Então, a gente já fez uns 3 anos de validação e pesquisa da tecnologia. Eles viram os resultados de aumento de produtividade na maçã, né? Maior eficiência na polinização, segurou mais os frutos. E, e sim, tanto para maçã quanto para kiwi em escala comercial, né? Então, esse ano a gente trabalhou só na coleta de pólen para ter um estoque maior e no que vem já fazer a aplicação com drone e ATV. Para o melhoramento da maçã, a gente não é o foco, né, da fruticultura, mas poderia atuar, mas o foco é mais comercial para a produção de frutos. Vamos lá, a Ananda Guiar complementa aqui. Vocês pretendem construir esses equipamentos para atender os programas de melhoramento genético e não somente a polinização em massal? A gente trabalha, tipo, esses equipamentos são maiores para uma larga escala, né? Mas dependendo da demanda do programa de melhoramento, a gente, como é desenvolvimento nosso, a gente poderia fazer um equipamento menor. Até a gente estava conversando com o Júlio sobre essa possibilidade, talvez fazer uma coisa em escala menor para melhoramento e essa máquina maior com maior volume de flores para polinização suplementar com um volume maior, né? Não, Vamos essa lá, Miriam. possibilidade. Legal. A Miriam Veiga, com esse equipamento não há necessidade de colocar o bode, né? BOD. O que é o bode, na verdade? A BioD é a geladeira que esquenta, né, do laboratório, o pessoal fala. Ah, Digamos que deve ser, não que esquenta, mas ela controla a temperatura ali um pouco melhor, né? Então, às vezes, usar um germinador, você usa a BioD. Que o teste tradicional para análise do pólen é a germinação in vitro, né? Então, o pessoal coloca na BioD, faz um meio de cultura e põe o pólen para germinar. Só que às vezes tem muita contaminação, né, na germinação desse grão de pólen. E às vezes tem que repetir o teste e acaba tendo incerteza naquela análise. E ali com o ânfase, então você consegue ter em tempo real uma amostragem maior de células e não tem contaminação, outra variação. Consegue ver impureza, consegue ver célula aberrante, duplo haploide para melhoramento. Então são várias vantagens. legal. Muito obrigado pela informação. Marcos Andrade, bom dia de Belo Horizonte. Ivan Miranda, bom dia. Ele está falando da CAV, da UDESC de Lages. Jonas José Santos, tem algum projeto de avaliação genética de araucária para aproveitamento na indústria? A parte, assim, talvez, de melhoramento genético que quer saber, né? Então, a Collect, ela é prestadora e trabalha junto com empresas de melhoramento. Então, a gente não tem um programa de melhoramento nosso. Atualmente, a gente não trabalha com nenhum cliente do melhoramento da araucária. Talvez a Embrapa tenha alguma coisa, mas a nossa prestação é mais ali para o pessoal do Fumpinos, enfim, a coisa mais pinos ou eucalipto. Mas talvez possa ter, mas não que a gente tenha ciência ali entre os nossos clientes. Ótimo, obrigado pela informação. Maria Aparecida Simonetti, bom dia de lá de Santa Catarina. Maximiliano Bach, ele fala lá de Angola. Bom dia, Legal. Florestas Online. Está falando da cidade de Lobito. Legal. Andresa, linda apresentação. Que tipo de drones são utilizados para auxílio no processo de polinização? Você colocou a marca aí, o tipo. A gente utiliza o dispenser da Dropcopter, mas o modelo do drone pode ser um pouco maior desde que aguente o dispenser, né? Então a gente tem um peso ali daquele dispenser e pode usar drone agrícola, mas não precisa ser muito grande, sabe? Igual de pulverização aérea, porque o dispenser é mais leve. Então pode ser vários modelos, tem que ser maior para aguentar o dispenser, mas não aqueles gigantescos, assim, não tão pesados. Ao Júlio que está dando toque aqui, ó. Excelente apresentação, Andresa. Valeu, Júlio. Marco Andrade, palestra inovadora e interessante de tecnologia. A Aura Fortes Ferriani, parabéns, Andresa e equipe Collect. Diante dos desequilíbrios ambientais iminentes, a otimização do processo como de vocês é super importante, concordo. Aura Fortes Ferriani, né? Muito obrigado pela palestra. Gustavo Leite, parabéns pelo trabalho de vocês, muito bom. A Ananda Guiar, mais uma vez, está sempre presente com a gente. Legal. Foi nossa palestrante. Parabéns pela apresentação, Andresa. Obrigado à equipe Collect pelos serviços prestados ao projeto cooperativo de melhoramento do Pinos com Pinos.
E o Carlos Lima Valeu. aprendendo e utilizando conhecimentos na área de sementes florestais, cheio de palminhas aqui agradecendo. E eu faço uma pergunta. Se a pessoa quer procurar vocês, que a Collect faça um trabalho para eles, vocês atendem o Brasil todo, é isso? É o Brasil inteiro, Paulo. Onde chamar, onde tiver serviço, a equipe tem essa mobilidade, né? Então, a sede é ali Três Barras, né, Tijucas ou Freiburgo, mas a gente atende onde tiver. A gente tem equipe também em São Paulo, muitos alpinistas florestais que vêm de lá, então a gente está acostumado com essa mobilidade. Até estamos aí com serviço para os Estados Unidos, então, sem fronteiras, né? Collect global. Agora, você falou do prêmio, né, de startup lá, que todo o processo foi feito lá na Expo Force e tal. Conta um pouco mais desse prêmio, como é que foi a inscrição, por que vocês ganharam esse prêmio. Conta um pouco mais, Na verdade, tem Paulo, gente perguntando aqui. Não, na verdade, deixa eu falar certinho, né? Mas nós fomos finalistas do prêmio, não fomos os vencedores, mas finalistas que a gente se orgulha muito. Então, esse prêmio foi junto com a Embrapa Floresta. Então, foi uma organização da Malinovski, lá da Expo Forte, junto com a Embrapa Floresta, para incentivar tecnologias do setor florestal. Então, a gente apresentou duas tecnologias, né? Tanto a máquina ali, extratora de anteras, quanto a polinização suplementar. Então, a máquina extratora de anteras, por ser polinizada, né? Por insetos, né? Quer dizer, o eucalipto, por ser polinizado por inseto, a gente pôs a parte florestal ali da máquina extratora para o eucalipto. E a polinização suplementar ali para o pinus, que a gente atua. Então, seria uma forma de acelerar a produção de sementes, né? Barateando o custo da produção, porque quando a gente faz uma polinização suplementar no pomar, a gente consegue coletar mais cones, mais sementes, ter um rendimento maior de cone por semente, então o pomar se torna mais produtivo, né? Então, consegue tirar mais sementes daquela área. Então, seria uma forma de incentivar o setor com mais tecnologia, uma tecnologia amiga ao meio ambiente, né? Muita gente, que eu comentei, mas estão brigando com a abelha? Pelo contrário, a gente está potencializando a natureza, né? E o pólen, todo aquele processo é muito natural, né? Não vai nenhum químico agressivo, nada assim. Então, trabalhamos junto com a natureza. Muito legal. E aqui o saludo desde Eldorado Misiones Argentina, o Saque, falando lá da Argentina. Ana Guiara, Jonas José, está respondendo o Jonas. A Embrapa tem um programa de melhoramento genético de araucária para pinhão e madeira. Temos avaliados a produção em vários testes de procedências e progênies. Então, aí, ó, já procura a Nanda Guiara, que tem informação. Já temos segunda geração no campo, testes desde 2011. Legal. Obrigada, Nanda, pelo suporte. Bom, já chegamos no nosso tempo, já acabamos o nosso tempo. Andresa, as suas considerações finais. Paulo, eu queria agradecer novamente todo mundo aí que se manifestou no chat, que está apresentando, né, que está interagindo aí com a gente, os nossos clientes, né, nesses 10 anos, porque uma empresa só existe se tiver os clientes. Então, um trabalho em conjunto, toda a equipe Collect, Júlio pela confiança, você pelo convite, e vamos em frente, contem com a Collect aí, vamos interagindo para trocar experiência e prestar serviço, né? Obrigado, Andresa. E o último contato aqui, o Flávio Luiz. Excelente palestra e excelente empresa. Sempre inovando o setor florestal, com certeza. Parabéns, Júlio. E o nosso diretor já está preparado com o nosso próximo palestrante. É um único homem hoje, estamos 3 mulheres hoje no nosso evento. Roda a vinheta que o nosso próximo palestrante já está na linha. Roda, Guilherme.